Beleza, vamos para o último caso aqui, para a gente encerrar essa aula. Vamos falar um pouco da África do Sul e o regime do Apartheid, beleza? Bom, no século XVII, gente, você vai ter ali... Aqui eu vou recuperar algumas coisas que a gente discutiu na aula de imperialismo, tá? Não sei se vocês lembram, mas eu disse para vocês que a gente falou da tal Guerra dos Boeres, ou Guerras Anglo-Boeres. Lembra que os primeiros europeus a se estabelecerem no território que hoje é a África do Sul foram holandeses. Holandeses que atuavam no comércio ali com o Oriente. Lembra que a África do Sul era uma região estratégica, era o Cabo da Boa Esperança, uma região estratégica no comércio da Europa com a Ásia. E muitos holandeses faziam essa rota e tal, de forma que alguns holandeses acabaram se fixando no século XVII naquela região. Esses holandeses que se fixaram lá e passaram a viver lá estavam, em grande parte, fugindo de perseguições religiosas que existia lá na Europa do século XVII. Tá? Época da Reforma Protestante, eram, em geral, calvinistas holandeses que se estabeleceram. Esses holandeses que passaram a viver na região que hoje é a África do Sul vão ficar conhecidos como boeres. Lembra que a palavra boer significa fazendeiro, que em geral são caras que vão virar proprietários de terra e tal. Esses boeres vão acabar constituindo um novo grupo étnico. Eles vão viver lá na África do Sul, os primeiros se estabeleceram no século XVII, tiveram seus filhos, que tiveram seus netos, que tiveram seus bisnetos, etc. São gerações de pessoas nascidas na África, mas de origem holandesa, de forma que isso vai acabar virando um grupo étnico. Né? Vai surgir uma língua, que é uma mistura de holandês com línguas africanas, e essa língua vai ficar conhecida como Afrikaner. Afrikaner vai ser não só o nome da língua, mas o nome desse grupo étnico. Né? Esses africanos, brancos, de origem holandesa, que se estabeleceram lá na região. Enfim, o termo Boer vai cair um pouco de desuso com o passar do tempo. O termo mais usado ali a partir do século XX, sobretudo, para se referir a essa população é Afrikaner. Pode ser Afrikaner ou Afrikander, com um D entre o N e o último E. Tá? Beleza. E esses caras chegaram lá, gente, não pensem, eram fugitivos de perseguições religiosas, então chegaram lá na paz. Não, eles vão entrar em confronto com os povos africanos locais. Tá? Vai ter muita treta entre esses boeres ou afrikaners e povos, como por exemplo, vou apagar aqui para não confundir, como por exemplo o povo Zulu. Existia um império Zulu naquela região. Tá? Você vai ter guerras entre os afrikaners e os Zulus. Os africanos vão tomar terras do Império Zulu, vão escravizar Zulus. Né? Você também vai ter muito confronto entre os afrikaners e os Xhossas, né? Que é outro povo ali da região, beleza? Bom, e todo um discurso de superioridade racial, enfim, beleza? No século XIX, chegam os ingleses na região. Aí já na época do imperialismo, neocolonialismo, aquilo que a gente discutiu. Lembra que o Império Britânico era o maior império do mundo nessa época. E entre as várias colônias britânicas, eles vão formar uma colônia ali na região da África do Sul, a colônia do Cabo. Lembra, a região não era chamada de Cabo da Boa Esperança? Então os ingleses foram lá e formaram a colônia do Cabo. Nesse processo de formação da colônia do Cabo, os ingleses vão entrar em conflito com os afrikaners, beleza? Os africanos vão, em grande parte, ser expulsos daquela região e vão migrar para o norte do que hoje é a África do Sul. E também confronto com os povos nativos, como os Zulus, como os Xhossas e outras etnias que existiam na região. Beleza? Aí você vai ter esse mapa aqui, que eu cheguei a mostrar para vocês na aula de neocolonialismo. Aqui a gente vê a colônia do Cabo, em vermelho, e a gente vê alguns territórios formados pelos afrikaners. Né? Transvaal vai ser uma república africana, ou uma república Boer, e o estado de Orange, né? Também vai ser uma república Boer / afrikaner, beleza? Esses caras estavam na região da colônia do Cabo, mas acabaram migrando depois da chegada dos ingleses, foram basicamente expulsos pelos ingleses. E aí a gente viu que vai rolar uma guerra entre os ingleses e as repúblicas boas. Basicamente uma guerra, no final do século XIX, início do século XX,
disputando jazidas de ouro e diamante que foram encontrados, sobretudo de ouro. A maior parte das jazidas eram de ouro. E aí os ingleses vão conseguir conquistar geral, certo? Eles vão derrotar essas repúblicas de Transvaal e Orange, vão unificar tudo e vão chamar de União Sul-Africana. Assim vai nascer a África do Sul, com os ingleses dominando toda aquela região. Agora, os ingleses dominam tudo, mas dentro você tem, né, toda uma diversidade étnica. Tem, né, dentro da União Sul-Africana, a maior parte da população, mais de 80%, é descendente de povos nativos africanos, de várias etnias, como os Xhossas, como os Zulus e tantas outras. E também tem ali uma população branca, sobretudo de origem holandesa, os Afrikaners, e de origem britânica também, beleza? Dos ingleses que se estabeleceram lá depois da Colônia do Cabo. Essa União Sul-Africana, quando ela foi criada, ela ainda era subordinada aos ingleses. Com o tempo, ela foi ganhando autonomia. Por exemplo, nos anos 30, surgiu a possibilidade de se formarem partidos políticos na África do Sul, disputar eleições. E aí, com o tempo, os ingleses foram concedendo cada vez mais autonomia, de forma que a África do Sul ficou independente por completo em 61. Tá? Mas foi um processo de concessão de autonomia aos poucos, né? Enfim, para esse território da África do Sul. Eu falei para vocês que surgiu a possibilidade de formarem partidos, disputarem eleições. Como resultado disso, surgiu um partido político chamado Partido Nacional. Esse Partido Nacional era um partido afrikaner, beleza? Em 48, esse Partido Nacional chega ao poder na África do Sul, vence as eleições para o governo da África do Sul, tá? No momento que já tinha bastante autonomia na África do Sul, e esse Partido Nacional passou a adotar o discurso de implantação do regime do apartheid. Beleza? A palavra apartheid significa separação, tá? Então, repetindo, esse Partido Nacional, que era um partido afrikaner, chegou ao poder na África do Sul e passou a falar oficialmente em apartheid. Importante, gente, antes de 48 já existiam leis segregacionistas na África do Sul. Na verdade, já existiam leis segregacionistas na Colônia do Cabo e também nas repúblicas boeres. Beleza? O racismo é fruto ali daquele contexto do imperialismo, da missão civilizadora, o fardo do homem branco, todo aquele discurso de superioridade racial. E não se esqueçam, em todas as colônias que os europeus estabeleceram na Europa existia uma legislação racista, né? Como era o caso da Colônia do Cabo, como era o caso também das repúblicas boeres. Bom, e como vai ser o caso da África do Sul depois de ser criada? Mas o termo apartheid passou a ser usado oficialmente a partir de 48. Então vamos entender o que é o regime do apartheid que vai ser criado na África do Sul, né? É basicamente a ideia de criar um regime de segregação, a justificativa, o discurso oficial era promover um desenvolvimento separado de brancos e negros, certo? Aliás, das diferentes raças que formavam a África do Sul. Tá? O regime do apartheid vai reconhecer a existência de dezenas de raças diferentes, né? Existem as raças superiores ligadas aos brancos e as raças inferiores, mestiços, negros, etc. Né? Então, a ideia de desenvolvimento separado. Ora, o melhor para brancos, negros, é não se misturar. Esse era o discurso do apartheid. Porque cada povo tem sua história, sua cultura, cada raça está num certo estágio de desenvolvimento. E aí, para uma raça não atrapalhar a outra, é melhor que elas se desenvolvam em separado. Só não esqueça, gente, o governo da África do Sul está nas mãos dos brancos. Eu falei que a Inglaterra possibilitou que fossem criados partidos políticos de brancos. Beleza? Brancos votavam, brancos governavam, brancos disputavam por poder, sejam eles africanos ou de origem britânica e tal. Enfim. E aí esses brancos é que vão criar o apartheid. E aí dentro desse regime de segregação racial que vai ser estabelecido,
Só que tem uma série de leis garantindo essa separação entre as raças, né? Por exemplo, a proibição do casamento interracial. Então vai ser proibido ali que brancos se casem ou tenham relações sexuais com negros, certo? Aliás, a lei que proibiu isso foi chamada de Lei da Imoralidade, porque na visão do governo que instituiu o apartheid, é imoral pessoas de raças diferentes tendo relações sexuais, certo? Então você tem... Lembra que, cara, no nazismo teve uma lei igualzinha, né? Que não se podiam, né? Alemães não podiam se casar e ter relações sexuais com judeus e tal. Beleza. Claro que o Hitler estaria aplaudindo aqui o regime do apartheid se ele tivesse vivo. O regime do apartheid também vai instituir uma segregação espacial. Então os espaços vão ser segregados. Você vai ter as áreas onde os brancos podem circular, as áreas onde os negros podem circular. Então a gente vê aqui uma placa deixando claro que essa praia aqui é área de branco. É isso, vai ter praia para branco, praia para negro, né? E você vê que está em 2 idiomas, os 2 idiomas oficiais da África do Sul, na época do apartheid, o inglês e o afrikaner, né? Que são a língua falada pelos brancos que dominam a África do Sul e instituíram o regime do apartheid. Bom, é isso, cara. Você tem praias para brancos, praias para negros. Você tem calçadas para brancos, calçadas para negros, restaurantes para brancos, restaurantes para negros, banheiros para brancos, banheiros para negros, etc, etc. Né? A gente vê algumas imagens aí, um banheiro escrito apenas brancos, né? Enfim, todos os espaços são absolutamente segregados. Escolas, universidades, hospitais. E claro, como é um governo controlado por brancos, ele garante que tudo aquilo que é destinado aos brancos seja da melhor qualidade possível, os melhores espaços, que tenham os maiores investimentos. Tudo aquilo que é destinado aos negros é extremamente precário e insuficiente, né? A população negra é muito maior na África do Sul. E o que eles têm ali de escolas, de universidades, de hospitais enfim, não está longe de dar conta de atender toda essa população negra. Enquanto que esse problema não existe nos espaços destinados aos brancos, né? Chega um momento que essa segregação espacial ela ganha uma nova etapa. São criados territórios onde os negros devem viver, separados dos brancos, né? Quais são esses territórios? Os bantustões e as townships. Beleza? Vamos entender o que é bantustão, o que é township e depois eu vou falar o que é esse tal de passe. Beleza? Olha esse mapa aqui. Esse é o mapa da África do Sul. Beleza? Essas regiões que estão vermelhas são os bantustões. Dentro desses territórios vermelhos, isso aí, o discurso do governo sul-africano é que eram estados nacionais, esses bantustões, certo? Seriam como estados nacionais independentes. Na verdade, eram territórios que tinham governos fantoches da África do Sul, certo? Então não são governos que tinham autonomia em relação ao governo sul-africano, que instituiu o apartheid, estavam diretamente subordinados ao governo sul-africano, e os governos estabelecidos eram governos ali fantoches do governo sul-africano, certo? Mas a ideia era essa. São nesses territórios que os negros vão viver. E muita gente vai ser removida do seu território para lá. Gente, olha a quantidade de território que formam esses bantustões. Eu disse para vocês que 80% da população era negra. 80% da população vai ser confinada nesses territórios vermelhos. Sei lá quantos por cento que isso dá do total da África do Sul, mas é uma porção territorial ridícula. O resto é dos brancos, de 20% da população, né? Então, e nesses territórios, cara, você tem ali, enfim, né, uma qualidade de vida terrível, de educação, saúde, etc. Você tem os piores IDHs do planeta nesses bantustões. Ao mesmo tempo, na África do Sul destinada aos brancos, você tem um IDH parecido com países europeus, cara. Né? Era esse país de abismos, de distâncias absurdas. Então isso são os bantustões, essas áreas, em geral em áreas rurais, afastadas,
Você não vai ter grandes cidades desses bantustões, tá? Mas áreas rurais que não tem, enfim, que o solo é péssimo para a prática da agricultura, onde você não tem jazidas de ouro, de diamante, estão todas nos territórios brancos, né? Enfim. E você tem também algumas cidades. Estão vendo essas cidades que estão aparecendo? Joanesburgo, Pretória, Durban, Porto Elizabeth, Cidade do Cabo. Todas essas são cidades, grandes cidades da população branca sul-africana. Mas ao redor dessas grandes cidades, você tem como se fossem cidades satélites, como se fossem cidades periféricas, você tem as chamadas townships. Beleza? Está escrito aqui as townships. Então as townships é isso, são cidades que orbitam, né? As townships são cidades para negros que orbitam as grandes cidades destinadas aos brancos. Então Joanesburgo agora é só para branco. Negro não pode morar em Joanesburgo. Gente, dentro de todas essas cidades, você tinha muita população negra vivendo ali, morando ali. As pessoas foram expulsas da cidade, foram removidas da cidade e mandadas para a área periférica. Né? Como se essas townships, mal comparando, né, seriam como municípios da Grande São Paulo. Né? Você tem São Paulo seria uma cidade exclusiva para brancos, por exemplo, se a gente comparar aí com esse mundo do apartheid. E aí outras cidades ao redor, Diadema, Osasco, Guarulhos, seriam essas townships, beleza? Então esse é o lance, a população foi expulsa dessas grandes cidades e obrigadas a viver nas áreas periféricas. E claro que esse processo de remoção populacional, a gente são milhões de pessoas sendo removidas. Gente sendo removida de terras tradicionais para ir para dentro de um bantustão, terras onde seu povo vivia há séculos, o cara é expulso daquela terra para ser confinado num bantustão. O cara morava gerações em Joanesburgo, é expulso para ser jogada para uma township. Claro que isso envolveu muito conflito, aí a gente viu uma pichação, né? Nós não vamos nos mudar. Dizendo, não, a gente não vai sair, houve muita resistência e tal. Mas isso aconteceu, as pessoas foram confinadas. A gente pode dizer que bantustões e townships são guetos, são locais onde toda essa população vai ser confinada. Só que é o seguinte, para a gente entender por que existem as townships, né? O bantustão, em geral, ele fica bem longe das grandes cidades. Né? Ele fica bem distante das grandes cidades da África do Sul. Agora, as townships estão lá ao redor. Por que elas estão próximas dessas grandes cidades? Ora, porque a ideia é que a população negra dessas townships trabalhasse nas grandes cidades dos brancos sul-africanos. Então o cara vive numa township, mas ele trabalha em Joanesburgo. E claro que o regime do apartheid vai definir qual que é o emprego que você pode ter. Né? São só empregos de baixa remuneração. Você vai trabalhar com segurança, com limpeza, com, enfim, né, funcionário de baixo escalão numa empresa, no comércio, etc, etc. Então existe uma segregação de empregos. Né? Aí o cara morava numa township, vou dar um exemplo, uma famosa township ali perto de Joanesburgo, é a cidade de Soweto. O cara mora em Soweto, né, e trabalha em Joanesburgo. E aí por isso que vai ser criada a lei do passe. O que era o passe? Era um controle sobre os caras que circulavam nas principais cidades. Como você só podia ir para Joanesburgo para trabalhar, você tinha que carregar esse documento chamado passe, que tinha todas as suas informações, nome completo, RG, a sua raça estava definida ali, o local em que você trabalha, quem é o seu chefe, o telefone do seu chefe, o telefone da sua casa, o seu endereço, o horário em que você trabalha. Você tinha que carregar todas essas informações. Aí um policial ali de Joanesburgo podia parar um trabalhador negro e falar, deixa eu ver seu passe. Falar, beleza, você está aqui, você está no seu horário de trabalho, então tudo bem. Agora, se você aparecesse em Joanesburgo fora do seu horário de trabalho, o policial chega, deixa eu ver seu passe. Você não pode estar aqui nesse horário não. E aí você podia ser levado, né, preso, porque você está na cidade fora do seu horário. Veja, você não podia ir para a cidade para ter lazer. Não pensa que um cara que morava em Soweto podia visitar um parque no domingo em Joanesburgo, podia ir no shopping. Ou o cara juntou grana, vou comprar um apartamento em Joanesburgo. Não, não pode, cara. As leis impediam. Você não pode morar aqui, você não pode frequentar aqui em qualquer horário. Né? Bom,
Já disse, né? Essa população negra vai ter ausência de direitos políticos, não pode votar para presidente, para os principais cargos. Dentro dos bantustões e das townships existiam cargos políticos para a população negra que eles poderiam se candidatar e concorrer. Mas agora, o governo da África do Sul, tudo que diz respeito aos cargos mais importantes da África do Sul como um todo, não, certo? E né, uma série de restrições comerciais, estudantis, trabalhistas, etc. Então o negro não pode fazer greve, o salário mínimo do negro é bem mais baixo que do branco. Cara, chegou a ter uma proibição de que negro não podia pedir demissão. Você só pode sair do seu emprego se o patrão quiser que você saia do seu emprego. Se ele for contra, você não pode, sob risco de você ser preso. Então, assim, é um regime absolutamente brutal. Enfim, um bom exemplo do que é o histórico, o legado do racismo na África do Sul, certo? Aliás, não só na África do Sul, no continente africano como um todo. Insisto, em grande parte, esse regime de segregação racial é herança do colonialismo europeu na África, tá? Vamos falar sobre a luta contra o apartheid. O principal partido político, grupo político que vai lutar pelo fim do apartheid vai ser o CNA, Congresso Nacional Africano. Tá? O principal líder do CNA, a partir ali do final dos anos 40, na verdade a partir ali dos anos 50, vai ser o Nelson Mandela. Tá? Ele entrou para o partido em 42 e mais para frente ele se torna a principal liderança desse Congresso Nacional Africano. Esse é um partido político, disputava os cargos ali, os poucos cargos que negros podiam ocupar nas townships, nos bantustões, mas também lutava pelo fim do apartheid. Beleza? O Nelson Mandela, inicialmente, era um adepto da resistência pacífica e da desobediência civil, tal como pregado pelo Mahatma Gandhi. Tá? Mas algumas coisas fizeram ele mudar de ideia. Por exemplo, alguns episódios de violência extrema por parte do governo sul-africano. Né? Então, você teve inúmeras, né, manifestações, protestos dessa população negra contra o regime do apartheid. Né? Um desses casos foi o massacre de Sharpeville, nos anos 60. Tá? Sharpeville é o nome de uma township. Então, foi quando a população dessa township queimou seus passes em protesto à lei do passe. O resultado é que houve uma repressão policial, era um protesto pacífico, cara, mas foram massacrados pela polícia e foram ali algumas dezenas de mortos nesse massacre. Tá? Então, um protesto pacífico terminou com dezenas de mortos pela polícia sul-africana. Aliás, foi esse episódio, o massacre de Sharpeville, que fez o Nelson Mandela mudar de ideia. Ele falou, cara, resistência pacífica não tá rolando não. A gente tá aqui fazendo greve, manifestação pacífica, queimando passe, e os caras estão respondendo mandando bala na gente. Nelson Mandela falou, não, tá na hora de pegar em armas contra esses caras. E ele vai formar um grupo de luta armada. O grupo de luta armada do Nelson Mandela era, nem precisa, né, porque é um nome fácil, a Lança da Nação. Esse é o nome. Lança da Nação. Certo? Não é um grupo, não é ligado ao Congresso Nacional Africano, tá? O CNA. É uma galera que saiu do CNA e formou essa Lança da Nação, como foi o caso do Nelson Mandela. Existiam outros grupos armados lutando contra o apartheid. Beleza. Só que. E só uma coincidência. Uma coincidência não, uma curiosidade. O Nelson Mandela era da etnia Xhosa. Beleza? Aliás, ele era de uma família da nobreza Xhosa, o que garantiu a ele certos privilégios, né? Por exemplo, ele chegou a cursar uma parte do ensino superior que ele frequentou na Inglaterra. Estudou na Inglaterra, voltou para a África do Sul e tal. Então era um cara de uma família importante dentro dessa etnia Xhosa. Bom, mas a trajetória aí do Nelson Mandela como guerrilheiro contra o apartheid não foi muito longa, tá, gente? Em 62 ele foi preso. A Lança da Nação foi fundada em 61. No ano seguinte ele foi preso. Eles estavam planejando explodir uma geradora de energia elétrica como um protesto e tal, e acabou sendo preso e foi condenado à prisão perpétua, passar o resto da vida na prisão.
Bom, depois nos anos 70, Mandela estava na prisão. A partir de 62 ele está na prisão. 76 a gente tem o massacre de Soweto. Isso aí foi um protesto estudantil, cara, nessa township chamada Soweto, né, que eu já comentei com vocês. Foi um protesto estudantil contra a obrigatoriedade do ensino na língua africâner. Foi feita uma lei lá dizendo, olha, a língua oficial nas escolas de todas as townships tem que ser o africâner. Você tinha o inglês como língua oficial antes. E aí o Partido Nacional, que é quem comandava a África do Sul nesse momento, vai decretar que seja o africâner. E aí a galera vai ficar furiosa, né? Então os caras querem dominar a gente também culturalmente, não basta o regime do apartheid impondo toda essa violência, opressão. Enfim, resultado é que houve um protesto estudantil e mais uma vez a polícia foi lá e mandou bala. Cara, era um protesto de estudante de ensino básico, tá? Gente do ensino médio, gente da idade de vocês. E essa galera foi massacrada, né? E esses episódios, o massacre de Sharpeville e o massacre de Soweto, deram uma grande visibilidade internacional para o regime do apartheid, né? Fotos como essa circularam pelo mundo. Isso aí saiu na revista Time, nos Estados Unidos, que é um adolescente carregando uma criança morta no colo, né? Depois desse massacre de Soweto. Então, o regime do apartheid ele vai sofrer também. Já falei da prisão do Mandela para vocês. Depois a gente vai falar que contexto que ele saiu. Mas o regime do apartheid vai sofrer também uma série de pressões internacionais, tá? Então, vai ter boicotes internacionais, a África do Sul vai ser expulsa de organizações internacionais, vai ser proibida de disputar competições internacionais, Olimpíada, Copa do Mundo, enfim, vai existir uma grande pressão internacional pelo fim do apartheid. E essas duas coisas somadas é que vão levar ao fim do regime. Pressões internacionais somadas aos conflitos internos, certo? Ou melhor, os conflitos internos não. A luta interna pelo fim do regime do apartheid. Desses grupos armados, desses protestos, como que a gente está comentando. E, na verdade, essas pressões internacionais elas se tornam mais fortes nos anos 80, tá? É bem tardiamente. Por muito tempo, boa parte do mundo tolerou o regime do apartheid na África do Sul. Nos anos 80 é que as pressões vão crescendo. Pressões também pela libertação do Nelson Mandela, certo? Que mesmo de dentro da prisão vai continuar como uma figura política associada ao regime, como uma vítima do regime do apartheid, um líder pelo fim do apartheid. Chegaram a oferecer várias vezes para o Mandela, o governo da África do Sul, tentando melhorar sua imagem internacional, chegaram a oferecer várias vezes o perdão ao nosso Nelson Mandela. Só que ele recusou, cara. Várias vezes ele recusou. Ele falou, não aceito perdão enquanto existiu o apartheid. Né? Então ele fez do cumprimento da sua pena, você pode imaginar o que é uma prisão para um negro no regime do apartheid, certo? Aliás, é praticamente escravidão. Ele passou anos realizando trabalhos forçados na prisão. Mas ele fez do cumprimento da sua pena a sua luta contra o apartheid e recusou por diversas vezes um acordo. Claro que ele seria perdoado e teria que falar Fala, não, o governo é bacana, o governo aos poucos está reduzindo o apartheid, enfim, coisa que ele jamais recusou, jamais aceitou. Só quando, em 1990, as negociações pelo fim do apartheid se aceleraram e o Nelson Mandela foi chamado para fazer parte dessas negociações do fim do apartheid, que aí ele aceitou o perdão e sair da prisão. Ele sai da prisão em 90, participa das negociações pelo fim do apartheid, e aí em 91 é declarado o fim do regime do apartheid. Foi o presidente sul-africano que declarou, um branco do Partido Nacional de origem africana, mas a essa altura do campeonato, claro que você tinha também afrikaners defendendo o fim do apartheid, era o caso desse Frederic de Klerk, né? E aí ele anuncia, o presidente da África do Sul anuncia o fim do apartheid em 91. Em 93, Nelson Mandela e Frederic de Klerk recebem aí o prêmio Nobel, tá? O Nobel da Paz. Em 94 ocorrem as primeiras eleições democráticas da história da África do Sul. Primeira vez em que a população negra pôde votar para presidente. E olha só, Nelson Mandela se candidatou à presidência e foi eleito presidente em 1994 para sacramentar o fim do apartheid,
o Nelson Mandela chega à presidência. Claro, é o primeiro negro ocupando o cargo de presidente na história da África do Sul, né? E para quem podia esperar que o Mandela, na presidência, iria promover uma espécie de vingança contra a população branca, na verdade, o discurso todo do Mandela foi, desde o início, a ideia de uma reconciliação. A ideia é que a África do Sul fosse um país de todos, de africaners, de pessoas de origem britânica, das diversas etnias. Hoje, o inglês e o afrikaner continuam como idiomas oficiais na África do Sul, e a África do Sul tem mais um monte de idiomas oficiais. Se eu não me engano, são 11 idiomas oficiais, porque tem também uma série de idiomas africanos que foram oficializados depois do fim do apartheid, certo? Bom, claro que, cara, toda essa herança, né, do apartheid, do colonialismo, enfim, de toda essa história de tragédias que envolve a África do Sul ainda é muito forte. É um dos países mais desiguais do mundo. Então não existe mais segregação racial nas leis, mas a desigualdade socioeconômica na África do Sul se expressa em grande parte em termos raciais também. A pobreza é muito maior da população negra, enfim, né? Claro que é o legado aí deixado pelo imperialismo e pelo regime do apartheid. Beleza? Esse aí é o Nelson Mandela, aí a gente vê ele jovem, e também ele mais velho, né? Mais velho tá felizão, que saiu da prisão, acabou o apartheid, beleza? Só uma curiosidade, o Nelson Mandela não era socialista, tá, gente? Nunca foi. O CNA não era um partido socialista. Existia na África do Sul um Partido Comunista Sul-Africano, também lutou pelo fim do apartheid, inclusive pegando em armas pelo fim do apartheid, mas não era o caso do Mandela. A Lança da Nação não era um movimento socialista e tal. Inclusive, o Nelson Mandela vai fazer uma série de reformas de caráter neoliberal na África do Sul quando ele assume a presidência, tá? Aí a gente vê a galera indo votar, mano. Olha a fila da galera para votar na eleição de 94, primeira vez que a população negra estava votando. O voto não era obrigatório, mas todo mundo queria votar. E aí a gente vê o Nelson Mandela comemorando a vitória eleitoral. Beleza, gente? Então é isso, terminamos essa aula. Desculpa o tempo longo. Espero que vocês assistam em partes, não de uma vez, para conseguir pegar tudo. Então é isso, pessoal. Aquele abraço. Tem uns exercícios no slide que eu vou deixar no Moodle para vocês fazerem depois, tá bom? Falou, gente.